O filme A Baleia nos joga na vida de um personagem, o Charlie, cujo corpo parece gritar uma história, que as palavras simplesmente não conseguem expressar. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Usar as lentes da psicanálise para tentar decifrar essa história. Vamos mergulhar em como a culpa, o desejo e a dor física se misturam ali para formar essa narrativa tão marcante. Essa é a grande questão do filme, né? A condição física do Charlie não é só um problema. É quase como se fosse uma linguagem própria. Uma forma de comunicação silenciosa que, olha, a gente vai tentar decifrar aqui passo a passo. Ok, então vamos lá para o nosso primeiro ponto. É muito importante entender que a condição do Charlie não é de jeito nenhum uma falha de caráter. A psicanálise nos convida a olhar para isso de outra forma, como uma manifestação física. Pensa assim, é uma dor emocional mas tão grande que ela não coube mais na mente, não encontrou palavras e simplesmente transbordou para o corpo. Acabou virando a única forma dele se expressar. E aí está a nossa primeira pista para essa investigação. O corpo dele não está só doente, ele está comunicando. É como se fosse um outdoor vivo da dor interna dele. Um sofrimento que ficou tão imenso que não dava mais para guardar só na cabeça. E isso nos leva a um conceito super importante na psicanálise, o tal do sintoma psicossomático. A obesidade do Charlie, gente, não é só sobre dieta. É o luto pela perda do parceiro, é a solidão daquele apartamento, o desamparo de uma vida que desmoronou. Tudo isso se transformou em peso físico. O corpo dele virou, literalmente, o palco visível de uma tragédia que estava acontecendo por dentro. Agora, vamos um pouco mais fundo nisso. A gente pode usar as ideias do Freud para entender a verdadeira guerra que acontece dentro do Charlie. Porque, veja bem, não é só uma luta contra o próprio corpo. É um conflito interno muito intenso que está ali o tempo todo alimentando a autodestruição dele. E o grande motor dessa autodestruição é a culpa, pura e simplesmente a culpa. A culpa por ter abandonado a filha, a culpa pela morte do parceiro. Essa culpa é tão forte que ela o convence de que ele não merece ser cuidado, não merece redenção. E aí, cria-se um ciclo vicioso terrível, onde cada vez que ele come em excesso, é também um jeito de se punir. E se a gente olhar para o modelo de mente de Freud, essa batalha fica bem clara. O superego do Charlie, que é tipo a consciência moral dele, sabe? É implacável. É aquela voz interna que não dá trégua, punindo ele sem parar por ter se afastado da filha, pela perda do parceiro. E como essa punição aparece? De forma bem concreta, no comportamento autodestrutivo com a comida. Essa é a grande contradição que define a relação do Charlie com a comida, né? É um paradoxo que a psicanálise ajuda a gente a desvendar. E a resposta para isso está num dos conceitos mais complexos, talvez até sombrios, de Freud: a pulsão de morte. Para Charles, comer daquele jeito compulsivo não é sobre buscar o prazer da vida. Pelo contrário, é um movimento inconsciente na direção do fim. É uma tentativa desesperada de acabar com a dor da alma, mesmo que isso custe a própria vida dele. Mas, olha, não é só a culpa que está em jogo aqui. Se a gente pegar uma visão mais atual da psicanálise, ela nos ajuda a ver uma outra camada do sofrimento do Charlie. O vazio. Aquele vazio profundo que a perda deixou. Essa é uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. E nos conecta direto com o Charlie. Ele perdeu grande suporte emocional dele, o seu porto seguro, quando o parceiro morreu. E agora ele está tentando, desesperadamente, preencher essa ausência. E aqui está o X da questão. É impossível preencher uma falta afetiva com algo material. A comida, para o Charlie, é essa tentativa de tapar um buraco que não está no estômago, está na alma. Um espaço que antes era ocupado por um vínculo, por um apoio emocional que ele não tem mais. Toda essa dinâmica acaba criando uma divisão interna muito profunda. Tem um psicanalista, o Winnicott, que fala sobre isso. É como se existissem dois eus dentro do Charlie. De um lado, tem o falso eu, o professor que tenta dar aula, que tenta funcionar no mundo, mesmo escondido atrás de uma tela. E do outro lado, bem guardado, está o eu verdadeiro dele, um núcleo completamente devastado pela dor e pelo luto. Mas, mesmo no meio de tanta autodestruição, alguma coisa acontece. Surge uma força contrária. E é para essa força que a gente vai olhar agora, o desejo de reparar as coisas. Mesmo lá no fundo do poço, o Charlie mostra um pulso desesperado de tentar consertar uma conexão que ele mesmo quebrou no passado. A relação com a filha é a última e, vamos ser sinceros, bem frágil tentativa dele de curar o passado.
Ele é a única conexão emocional que o Charlie tenta de fato recuperar. É uma busca por resgatar algo que foi perdido há muito tempo. E é aí que entra aquela redação sobre Moby Dick. Olhando pela lente de outro psicanalista, o Lacan, essa redação seria o que ele chama de objeto-causa do desejo. Parece complicado, mas quer dizer o seguinte: o valor da redação não está no texto em si, está no fato de que ela é a desculpa, o motor que faz o Charlie continuar tentando se reconectar com a filha. É o último fio de esperança dele. Essa tentativa de preencher o vazio com comida nos leva a outro conceito do Lacan que é bem forte: o gozo mortífero. Tenta pensar nisso como um prazer que dói. É uma satisfação que, em vez de trazer alívio, só afunda a pessoa mais no sofrimento. Quanto mais o Charlie come para tentar se sentir melhor, mais ele se destrói. É um excesso que literalmente o consome. Certo, agora que a gente passou por vários pontos, vamos tentar juntar todas essas peças do quebra-cabeça para a gente ter uma visão mais completa do sofrimento do Charlie. Então, resumindo tudo, a gente olhou por 3 lentes diferentes, certo? Pela lente freudiana, a gente vê a culpa e a pulsão de morte paralisando ele. Depois, por uma visão mais contemporânea, entendemos como o corpo dele virou um palco para a dor. E por fim, com Lacan, a gente vê a questão da falta, do vazio e essa busca destrutiva para tentar preencher isso. Quando juntamos tudo, essas 3 perspectivas nos dão a imagem completa da tragédia dele. E com tudo isso em mente, a gente chega naquele clímax poderoso do filme. Naquele momento final, que é devastador. Quando parece que não tem mais jeito, o Charlie finalmente se levanta. E ele alcança algo de verdadeiro ali. É um ato de uma autenticidade pura, mas também muito dolorosa, onde o excesso, o vazio, a dor e o desejo, tudo se encontra. E talvez a grande lição que fica disso tudo é que o sofrimento profundo tem essa dualidade. Ele pode nos isolar completamente do mundo, mas ao mesmo tempo ele também pode alimentar uma necessidade visceral de reparar as coisas, de se reconectar. E se tiver uma única ideia para guardar de toda essa nossa conversa, que seja esta: o corpo fala. E muitas vezes ele grita. Grita as histórias que a nossa voz não dá conta de contar. Ele se torna um mapa visível das nossas dores e dos nossos desejos mais profundos. E para fechar, fica uma reflexão. O filme convida a gente a olhar não só para o Charlie, mas para dentro, para pensar em como cada um lida com as próprias perdas, com os próprios sofrimentos. Fica a pergunta: que histórias os nossos próprios corpos podem estar tentando contar? Que mensagens silenciosas podem estar aí, só esperando para serem ouvidas?